Pessoal da amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quando eu fiquei sabendo que o Adailton daria a profissão de fé, a mensagem, ela é uma mensagem de encorajamento para o pastor, desafio para a igreja. Certamente vocês já ouviram tudo o que será dito aqui nessa noite, mas o momento é oportuno. Então eu convido a amada igreja para que juntos abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 16. Sexta-feira, numa visita ao presbítero Osório e Patrícia, eu tomei a escritura dele emprestada para leitura. Estava lá 2 Timóteo, capítulo 4. Esse texto eu preguei aqui em julho, que foi aniversário do pastor Jorge. Naquela época, eu tinha sido eleito em São José para 3 anos, e foi a última vez que eu estive aqui. E estava anotado na Bíblia do presbítero Osório. Reverendo José Gonçalves, aniversário do reverendo Jorge. Hoje é 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 14 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e glorioso nome, pois o Senhor é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus. Louvamos o Teu nome por Tua palavra viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que espada de 2 gumes. Lida a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa operar no nosso coração e na nossa mente, e a Tua palavra, ó Deus, possa achar guarida, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração e prepare a nossa mente, e possa, ó Deus, inculcar em cada um de nós, e nos mover e nos capacitar pelo poder da Tua palavra. O Senhor é o único Deus que atua falando. Portanto, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, atua em nosso coração. É a nossa oração. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, crente no Senhor Jesus. Parece que a maioria dos cristãos, nos nossos dias, estão perdendo a noção e o entendimento do que isso significa, dessa realidade tão profunda, daquilo que há pouco acabamos de presenciar. Portanto, eu quero me dirigir especialmente ao Adailton, ou Dadá, e relembrá-lo que nada neste mundo pode ser comparado com a bênção de ser crente no Senhor Jesus Cristo, de ser filho de Deus, de ser embaixador do seu reino. Não existe nada em todo o universo, que seja mais gratificante do que isso. Depois do seu casamento, o passo mais importante, mais significante da sua vida foi exatamente esse que você acabou de oficializar diante de Deus e diante da igreja. Quero também dirigir ao pastor Jorge para relembrar que não existe nada mais gratificante em todo o universo que ser pastor de ovelhas. Cuidar do rebanho comprado, resgatado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Não existe nada mais gratificante do que ser pastor, pastorear ovelhas. Mesmo aquelas que são rebeldes, mesmo aquelas que nos afrontam de vez em quando. Mas não existe nada mais gratificante do que ver Deus salvando pessoas
e mantendo essas pessoas salvas na presença dele. Com isso, eu não estou dizendo, pastor Jorge e demais irmãos, que é fácil ser pastor. Não é fácil ser pastor, não é fácil pastorear, não é fácil ser ministro do Evangelho. Mas não existe nada que se compare. É uma experiência incomparável e extremamente gratificante. Pois nós estamos lidando com aquilo que é por toda a eternidade. O trabalho de um médico é extremamente importante. Mas ele não pode salvar pessoas eternamente. Mas o ministério que o Senhor nos concedeu, em breve, muito breve, nós haveremos de prestar contas das nossas ovelhas, e não existe nada mais gratificante do que estar com as nossas ovelhas nos céus. Meus irmãos, o ministério pastoral contemporâneo, ele exige muito do pastor. O pastor tem que administrar, ele tem que olhar a construção, ele tem que fazer um tantão de coisas. Mas o que é primordial na vida do pastor é pastorear ovelhas, é pregar o Evangelho, é orar pelo rebanho. Certamente, esta igreja não estaria, tanto na quantidade e na qualidade que está, se o pastor que está cuidando dela não pregasse a Escritura e não orasse pelo povo. Portanto, a tarefa primordial do pastor de vocês é dedicar-se à pregação e à oração em favor do rebanho. E a Bíblia, a palavra de Deus, a qual nós conhecemos, é um instrumento designado por Deus para o pastor exercer este ministério. São a igreja, é o corpo de Cristo. Ela tem aspectos da administração secular, mas o que mantém essa igreja como igreja, o que mantém essa igreja viva, é a fiel pregação da palavra de Deus. É um conselho que exige da sua igreja obediência à fiel palavra pregada no púlpito, domingo após domingo. Portanto, irmãos, todo aquele que é apresentado como ministro do Evangelho deve ter todo o cuidado em andar de modo digno do Evangelho de Cristo. Nós não estamos aqui com uma profissão, nós não estamos aqui porque somos remunerados. Eu louvo a Deus porque sou completamente dependente do sustento da igreja. Mas nós estamos aqui para honrar o nome de Cristo, honrar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi exatamente por isso que Paulo se apressou em escrever a Timóteo, e isso ele mesmo expõe aqui. O jovem pastor Timóteo, talvez 45 anos, e naquela época ser pastor com essa idade, isso era alguém sem experiência, mas Timóteo tinha o aval do apóstolo Paulo. Então Paulo teve todo o cuidado em instruir Timóteo com respeito à importância do ministério pastoral, o que Timóteo deveria fazer na igreja em Éfeso. E ele então deveria pastorear biblicamente aquela igreja. No capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 4, o Timóteo ele deveria combater as falsas doutrinas. E isso tudo que Timóteo haveria de fazer, ele precisava lançar mão da palavra de Deus, combater as falsas doutrinas, que nem sempre elas são identificadas num primeiro momento. Timóteo também deveria organizar o culto público, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 15, e é outro assunto polêmico no meio da igreja. Às vezes as pessoas, na maioria, sem conversão, elas querem animar o culto, elas querem uma vivacidade carnal no culto. Não é fácil manter uma igreja dentro de uma liturgia bíblica. E Timóteo, ele tinha essa incumbência da parte do apóstolo Paulo. E ainda, no capítulo 3, do versículo 1
até o versículo 13, Timóteo tinha que organizar a liderança da igreja, o conselho e a junta diaconal. Outra ação extremamente difícil no contexto de Timóteo e no nosso contexto também. Eleição, exame de presbítero, exame de diácono, presidir conselho, presidir junta diaconal, não era fácil. Mas Timóteo tinha que lançar mão da palavra de Deus. E no texto que nós lemos, Paulo então apresenta os motivos pelos quais o pastor deve conduzir a igreja biblicamente. E eu quero então destacar 3 motivos aqui, e o primeiro deles é que a igreja é propriedade de Deus. Versículo de número 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo, ele declara a Timóteo de uma forma simples, porém enfática, que a igreja ela é a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Isso nos ensina de modo muito claro que a igreja é propriedade de Deus. Nós não estamos falando apenas da igreja presbiteriana Cidade Nobre, nós não estamos falando da igreja presbiteriana do Brasil, nós estamos falando da igreja de Cristo. Ela é propriedade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele diz o seguinte a nosso respeito: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Resumindo essa declaração do apóstolo Paulo, Deus elegeu a igreja antes da fundação do mundo, cada um de nós. E essa igreja eleita foi resgatada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele derramou o seu sangue para resgatar cada um daqueles a quem Deus havia escolhido antes da fundação do mundo. Paulo diz mais que esses que foram eleitos, que foram resgatados, foram santificados e glorificados. Portanto, irmãos, a igreja pertence a Ele. Ela foi comprada por um preço incalculável. Ela foi comprada e resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja é dele. E nós precisamos sempre lembrar disso. Precisamos lembrar aos membros, precisamos lembrar ao conselho, precisamos lembrar aos nossos concílios. A igreja pertence a Deus. Ela tem um dono, ela tem um Senhor. A igreja é dele. O apóstolo Paulo, ele foi mais claro e mais específico ainda ao declarar sobre a igreja: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos diante de um povo que foi resgatado e que pertence a Deus. Vocês são dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, o primeiro propósito pelo qual o pastor deve pastorear a igreja biblicamente é porque a igreja tem um dono, e é Deus. Ela não é nossa, não é o nosso objeto de estimação. Nós não fazemos na igreja o que nós queremos. Vocês têm um dono, essa igreja tem um dono, e esse dono é o Senhor nosso Deus. Segundo motivo pelo qual o pastor deve conduzir a igreja biblicamente: ela é habitação de Deus. Versículo 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Já sabemos que essa igreja pertence a Deus. E Paulo então está dizendo: casa de Deus. Irmãos, isso nos ensina que a igreja é a habitação de Deus. Ninguém pode professar a fé em Cristo
a verdadeira fé salvadora, se o Espírito Santo do Senhor não habitar nele. Não existe regeneração sem ação do Espírito Santo. Não existe real profissão de fé sem ação do Espírito Santo. Não existe vida cristã e obediência sem ação do Espírito Santo. Ouça as palavras de Jesus registradas no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Disse assim o Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora observe: vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus Cristo, afirmando não só aos seus discípulos e apóstolos, mas a toda a sua igreja, que Ele enviaria o seu Espírito Santo para habitar em nós. Não existe a mínima chance de uma pessoa experimentar a conversão sem ter sido batizada com o Espírito Santo, sem Deus vir na pessoa do Espírito Santo e entrar nele, e então o ressuscitar, o gerar de novo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também, observando este ensino do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, ele declarou o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Nós pertencemos a Ele e Ele habita em nós. Terceiro motivo pelo qual o pastor deve conduzir a igreja biblicamente: ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja pertence a Ele, a igreja é habitada pelo Espírito Santo e ela é coluna e baluarte da verdade. Versículo 15, mais uma vez: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós sabemos que a coluna sustenta e o baluarte ele protege. Portanto, a igreja como coluna, ela sustenta a verdade. E como baluarte, ela protege essa verdade. Mas uma pergunta é importante: qual verdade? De sermos presbiterianos? Não. Qual a verdade que o apóstolo Paulo está falando aqui? Observe o versículo de número 16. Aparentemente, Paulo muda de assunto, mas ele não faz isso. Versículo 16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. De quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? É de Cristo. Nós já sabemos que aqui nós temos uma confissão, nós temos aqui um credo, temos um resumo daquilo que o apóstolo Paulo cria, daquilo que nós cremos. E o que Paulo está aqui apresentando resumidamente, mas de modo perfeito, é a encarnação do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, ressurreição e glorificação. Paulo, então, está falando exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. O mistério que Paulo diz aqui, outrora oculto, foi manifestado em Cristo. Paulo sabia disso, ele teve encontro pessoal com o Senhor Jesus, os apóstolos estavam anunciando isso, era a verdade que realmente transformava e que deixava os judeus de cabeça totalmente virada. Então a mensagem que estava sendo anunciada com toda a ênfase
era a mesma mensagem sempre anunciada no Antigo Testamento. Aquilo que sempre foi um mistério, que a igreja do Antigo Testamento viu como sombra, agora os apóstolos viram pessoalmente, foram testemunhas oculares, os discípulos viram, e o Cristo agora glorificado está sendo anunciado. Agora, aquele que havia até então sido um mistério oculto, foi manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Tudo o que ele fez, no grande mistério da sua encarnação, da sua morte e ressurreição e ascensão diante de Deus. E a partir de agora, este mistério é manifestado através da igreja. Cristo agora, ele é apresentado através da igreja ao mundo. É a nossa grande honra e a nossa grande responsabilidade. A verdade, então, da qual Paulo se refere aqui, é o próprio Cristo. A mensagem central de toda a Escritura. As boas novas do Antigo Testamento. As boas novas do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, ele então se apressou em escrever a Timóteo. Timóteo, ele deveria ter todo o cuidado para conduzir a igreja em Éfeso de uma forma bíblica e de uma forma que todas as pessoas entendessem claramente: o que a igreja prega é Cristo, o que a igreja vive é Cristo, a mensagem que a igreja anuncia é Cristo. Quando essa assembleia se dissolve, cada um vai para a sua casa, a mensagem que nós levamos é Cristo. Nós vivemos Cristo o tempo todo. Este é, irmãos, o papel do pastor juntamente com os presbíteros. Eles são os responsáveis, os legítimos responsáveis, os legítimos representantes de Cristo aqui. Nós não estamos aqui para representar a nossa vontade pessoal. Nós não estamos aqui para representar a vontade de A ou B. Nós estamos aqui como representantes de Cristo. Esse é o papel da igreja. Esse era o papel de Timóteo. Ele tinha que combater aquilo que era falsa doutrina na igreja, que não apontava para Cristo. E ele tinha que ter todo o zelo para eleger presbíteros cujo compromisso era Cristo. Esses presbíteros tinham que exalar o bom perfume de Cristo, assim como Timóteo também. Esta era a grande responsabilidade da igreja. E a nossa responsabilidade hoje, meus irmãos, todo crente, ele será um imitador de Cristo. Eu não estou dizendo que você será perfeito, mas nós seremos imitadores de Cristo. É assim que nós sustentamos a verdade e protegemos a verdade. É uma honra para cada cristão se apresentar no mundo como crente, como filho de Deus. Nós estamos vivendo uma época difícil, que o cristianismo tem sido abafado. Nós criamos raízes e algumas profundas com o mundo. Os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos têm sido todos voltados para aquilo que é da terra. Essas coisas são importantes: trabalho, estudo, bens materiais. Isso tem a sua importância, mas no seu devido lugar. Agora, aquilo que deve explodir o nosso coração, a nossa alma, aquilo que deve transbordar e ter prioridade absoluta na nossa vida como crente e na igreja, é Cristo. Nós precisamos sonhar, orar, para que o Senhor opere novas conversões. Meus irmãos, todo crente será um imitador de Cristo. Paulo disse isso, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Primeira vez que eu li esse texto, eu pensei comigo: esse cara é muito arrogante, não é? Eu não conhecia o apóstolo Paulo. E quando eu encontrar com ele no céu, eu falei: olha, eu falei isso, mas eu não te conhecia. Mas depois de ler a Bíblia umas 30 vezes, a gente começa a conhecer o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós devemos imitar a Cristo. Ele é a nossa vida. Em Gálatas 2:20, ele diz: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, todo crente deve imitar
ao Senhor Jesus Cristo. Não de maneira perfeita, mas de maneira correta. Irmãos, o mundo verá o caráter de Cristo sendo esculpido em nós. O Adailton, a partir de agora, com todos vocês que professaram a fé, serão vistos gradativamente de maneira diferente. Nós não precisamos de camisas com versículos, com o nome da igreja. O que nós precisamos, está acontecendo em nós, é o esculpir do caráter de Cristo nas nossas vidas. Portanto, quando Paulo inicia o versículo de número 16, ele está exortando a Timóteo, para que Timóteo tivesse todo o cuidado, mesmo sendo jovem como era, para que as suas ovelhas pudessem ver Cristo nele. Assim como ele, Timóteo, havia contemplado Cristo no próprio apóstolo Paulo, também havia contemplado tanto na sua avó quanto na sua mãe. As ovelhas precisavam ver Cristo no caráter de Timóteo. As igrejas, elas devem mirar o seu pastor e ver Cristo nele. Não haver um pastor perfeito. Daqui a pouco falarei um pouquinho sobre isso, mas elas precisam contemplar Cristo na pregação do pastor. Elas precisam contemplar Cristo na maneira como o pastor pastoreia a igreja, na maneira como o pastor conduz as suas ovelhas, na sua pregação, na sua conduta, nos seus estudos, e até mesmo na sua maneira de reconhecer as suas falhas, a sua limitação e a sua completa dependência de Deus. Isso é espetacular. Cristo habita em nós. Antes éramos pecadores escravizados, estávamos dominados pelo pecado. Agora fomos libertados. O Senhor Jesus Cristo, Ele tirou o domínio do pecado sobre nós. Ele habita em nós pelo seu Espírito Santo. E agora somos representantes legais do reino de Deus aqui na terra. Você, como crente, é um representante legal do reino de Deus aqui na terra, desempenhando o ministério que nem a anjos foi concedido essa honra, mas concedida àqueles que o Senhor resgatou na cruz. Meus irmãos, os crentes pastoreados por um conselho biblicamente constituído são os sustentadores, os protetores desta grande mensagem bíblica, a única que pode salvar pecadores. Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo, morreu, ressuscitou, está glorificado à destra de Deus para salvar pecadores, santificá-los e glorificá-los. A igreja é propriedade de Deus, ela é habitação de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. E eu quero então concluir com algumas aplicações. A primeira delas, que a igreja, como propriedade exclusiva de Deus e sendo habitada por Deus, como esta igreja, nós não pertencemos a nenhuma família, àquela família que foi a fundadora da igreja. Ela não pertence à família mais rica da igreja, a mais numerosa da igreja, ou a mais capaz da igreja. Não pertence também ao conselho, não pertence também ao pastor, ela é de Deus. Isso tem uma implicação muito importante que nós estamos precisando relembrar. Você não pode viver como você quer. E o pastor dessa igreja, juntamente com o conselho, não pode conduzir essa igreja do jeito que eles querem, ou do jeito que a igreja pedir. E nós precisamos, irmãos, entender isso, e aceitar isso,
Em certo sentido, é mais fácil a um pastor, juntamente com um conselho, abro aspas aqui, soltar a rédea da igreja. É muito mais fácil falar, sim, pode, muito bem, meu irmão. Olha, criamos um grupo de dança, vai movimentar os jovens. Criamos um grupo de teatro, vai movimentar os jovens. Não tenhamos pregação essa noite, vamos ter uma apresentação teatral. E eu tenho certeza que pessoas vão orar por isso, e se empenharão por isso, e vão fazer da melhor maneira possível. É muito mais fácil dizer sim para essas coisas, mas nós não podemos dizer. Isso não é uma questão de opção. Não somos nós que decidimos isso. Já está decidido pelo Senhor na sua palavra. Por isso que Paulo diz para Timóteo, escrevo-te estas coisas. A vida da igreja está pautada na Escritura. E eu não tenho direito de conduzir a minha igreja de outra forma que não seja aquela estabelecida na palavra de Deus. Então eu tenho que dizer não. Quer seja para minha esposa, para os meus filhos, para o meu conselho, ou para a igreja toda. É não. E às vezes nós não entendemos isso. Eu tenho visto alguns templos por aí, estão lotados. Eu tenho certeza que qualquer pastor tem o trejeito para lotar uma igreja, inchar uma igreja. Mas eu não posso fazer isso. Não é uma questão de opção. O pastor, juntamente com o conselho, só pode conduzir a igreja biblicamente. Eu quero lembrar a você algo que eu tenho lembrado muito à minha igreja. As pessoas hoje, elas parecem que estão pensando assim, e eu não estou dizendo dos novos que estão chegando na igreja, porque os novos que estão chegando na igreja, eles estão chegando com a mentalidade bíblica. Eu tenho recebido vários membros na igreja que estão vindo de igrejas pentecostais, e esse fenômeno está acontecendo aqui também. Mas parece que alguns irmãos antigos de igreja mudaram a maneira de pensar e acham que podem vir na igreja domingo à noite, participam do culto, às vezes entregam o dízimo ou não. Olha, você não tem nada com a minha vida. Tudo bem, o pastor e o conselho não podem obrigar a igreja, os membros, obedecerem, mas também nós temos que aceitar dentro da igreja. Porque aquele membro que não se submete à palavra de Deus, aquele membro que não tem prazer na Assembleia Santa, aquele membro que não tem prazer em se submeter a um conselho biblicamente constituído, aquele membro que não tem prazer na Escritura, o que ele vai fazer no céu? Não é o lugar dele, não é para lá que ele irá. Isso é fato. Parece que alguns membros pensam assim, que quando chegar lá Deus vai ficar em dúvida, né? No dia do juízo, quando eu digo chegar lá, é o dia do juízo, tá? Não é chegar lá no céu e Deus, é no dia do juízo. E Deus vai ficar assim, salvo ou não, né? Levo. Não tem isso, é agora. Então, como membro, você não tem o direito de viver de uma forma que não seja bíblica. E o dever do pastor é conduzir você biblicamente. Nós somos propriedade de Deus, somos habitação dele. Isso envolve toda a nossa vida, a maneira de vestir, onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, se nós estamos no culto ou fora do culto. Isso envolve casamento, isso envolve namoro, isso envolve vida profissional, vida estudantil, tudo. Parece que as pessoas entendem erroneamente. Livres, era escravo do pecado, agora estou livre. O Senhor nos libertou do domínio do pecado, da escravidão do pecado, nos comprou com precioso sangue e nos deu agora em Cristo a liberdade para obedecer às Escrituras. Essa é a liberdade que nós temos, para obedecer, para servir ao Senhor. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer. O pastor, ele tem que conduzir a igreja biblicamente. Se vocês não estivessem sendo conduzidos biblicamente, certamente, vocês não estariam adorando o Senhor aqui. Certamente Deus não aceitaria a reunião de vocês. A árdua tarefa do pastor é conduzir
a igreja biblicamente. Escrevo-te estas coisas, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, esperando enviar-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Sempre foi assim. Não há novidades nisso. O pastor deve conduzir a igreja biblicamente. Diante dessa verdade, meus irmãos, nós, pastores, presbíteros, conselho, nós não podemos permitir que se pratique na igreja outra coisa que não seja exclusivamente a palavra de Deus. E eu digo a você que ela é poderosa para libertar um idólatra, que na época nunca fui muito chegado à bebida, mas por questões de pessoais que estava acontecendo comigo, eu estava bebendo. Libertar um idólatra, e ela é poderosa para nos dar vivacidade, sem que você precise de gritar. Eu falo alto porque eu falo alto mesmo. Sem que você precise de gritar, espernear, ou desejar alguma coisa diferente no culto, para ter certeza da presença do Senhor, da manifestação dEle. Meus irmãos, o pastor não pode permitir que a sua igreja pratique outra coisa que não seja exclusivamente a palavra de Deus. Isso não é uma questão de opção. Isso é determinação do Senhor. E nós corremos um sério risco da parte dos homens, mas é um risco honroso da parte de Deus. E por isso, então, pastor, presbíteros, diáconos e demais membros, o dever do pastor Jorge, nesses anos todos como pastor de vocês, e quantos anos o Senhor conceder, o dever dele é conduzir vocês biblicamente. Não espere outra coisa dele. Não exijam outra coisa do pastor. Aliás, a única coisa que conselho, que liderança, que membros podem e devem exigir do pastor de vocês é a seguinte: conduza-nos única e exclusivamente por meio da palavra de Deus. É a única exigência que vocês podem e devem fazer ao pastor. Quando fomos ordenados ao sagrado ministério, quando vocês professaram a fé, como Adailton acabou de fazer, nós prometemos ter a Escritura Sagrada como nossa única regra de fé e prática. Portanto, cumpramos essa promessa. É a Bíblia e absolutamente mais nada. Na nossa ordenação nós prometemos isso. E não são poucos os pastores infiéis na hora da promessa que faz. Promete ser fiel às Sagradas Escrituras, promete ser fiel aos símbolos de fé, promete ser fiel à nossa Constituição e abandona tudo. É uma confissão falsa. Estão conduzindo as suas supostas ovelhas a passos largos para o inferno. Portanto, irmãos, não exijam outra coisa do pastor de vocês a não ser fidelidade à palavra de Deus. Somente assim vocês poderão considerar o pastor de vocês realmente um ministro, um verdadeiro ministro do Evangelho, um verdadeiro ministro da Igreja de Cristo. E eu quero finalizar a minha conclusão dizendo para o Adailton: não esqueça das promessas que você fez essa noite. De preferência, peça ao pastor Jorge que encaminhe para você tudo por escrito. Leia todos os dias e ore a Deus para que você não esqueça e seja capacitado por Ele para que possa cumpri-las na completa dependência do Espírito Santo. E ao pastor Jorge: não abra mão de pastorear e conduzir o rebanho que Deus confiou nas suas mãos por meio da palavra de Deus. Mesmo que isso custe a sua permanência na igreja. Mesmo que isso custe
prejuízos financeiros, mesmo que isso custe a sua própria vida, mas morra sendo fiel ao Senhor e à sua palavra, e o Senhor lhe concederá a coroa de graça. Que Deus nos abençoe e faça com que esta igreja, que é dele, que é habitada por ele, permaneça sustentando e protegendo a verdade que é Cristo. Que Cristo seja o alvo principal da vida de vocês. E orem pelo pastor de vocês. Ore pela liderança de vocês todos os dias, para que sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, nós vamos orar encerrando. Logo em seguida a oração, nós convidamos ao pastor que esteja então impetrando a bênção do Senhor sobre a igreja. Pai, é com muita alegria que nós ouvimos a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem desvendado os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvi-lo com clareza, para entender, ó Deus, o valor da Tua igreja, o valor que Cristo deu, sofreu por causa da Sua igreja. É muito bom, ó Deus, ser lembrado que é a igreja do Senhor, que o Senhor habita a Tua igreja, e que é o Senhor quem zela e quem edifica a Tua igreja. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos pela vida de cada pessoa que congrega nesta igreja, a vida de cada irmão, a vida de cada visitante. Derrama a Tua graça sobre nós. E nesse momento, Deus, todo especial, também nós queremos rogar ao Senhor por Tuas misericórdias sobre a vida do Senhor Adiel, pai da nossa irmã Leone. Ele se encontra na UTI. Nós rogamos ao Senhor, derrama a Tua graça sobre a vida da Leone, toda a sua família, e cuida do Senhor Adiel naquele leito, ó Pai. Esteja dando todo o consolo, todo o tratamento necessário, toda a provisão, cuidando da vida dele. E cuida também da família, cuida dos seus filhos, da sua esposa, Dona Beatriz. Zela por cada um deles, consolando, confortando o coração deles. E, ó Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela vida do Zezinho, de toda a sua família, seu ministério, pela forma que o Senhor tem sustentado e conduzido esta família no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Derrama sobre ele também a Tua graça, cuida dele ao retornar para a sua casa, para a sua igreja, levando em perfeita paz. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Nós oramos assim agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amada igreja, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, e o Espírito Santo Consolador, sejam sobre nós, igreja do Senhor Jesus presente aqui nessa noite, espalhada em toda a face da terra, aguardando a bendita e gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.